Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vamos falar sobre IA, Inteligência Artificial. É isso aí, é um assunto novo, não tão novo assim, tem alguns anos, diga-se de passagem, mas no começo assustou muito, né? Foi uma celeuma total. É uma ferramenta, não é nenhum bicho de 7 cabeças, 12 rabos e 80 chifres, como muita gente imaginava no início. É só mais uma ferramenta de trabalho que a tecnologia nos propicia. E como toda ferramenta, evidentemente, do alicate, a chave de fenda, martelo, serrote, soprador ou cortador de grama, ou, enfim, qualquer ferramenta ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E como toda ferramenta, ela foi criada para ser usada para o bem, para a evolução da espécie, para reduzir o trabalho humano, para facilitar o trabalho humano, para dar mais velocidade, mais celeridade nas pesquisas que fazemos nos sites de consulta, de pesquisa e assim por diante. E só que ela tem algumas peculiaridades, como qualquer ferramenta tem também, né? Por exemplo, se a gente usar mal o martelo, vai acabar macetando o dedo. Eu fiz isso várias vezes, principalmente quando era criança. Uma vez eu cortei a tampa do dedo com a faca fazendo um brinquedo de madeira para mim e eu estava sozinho em casa. Daí a vizinha me acudiu. E tentou recompor a tampa do dedo, não deu certo, ela caiu e o dedo ficou achatado, depois cresceu nova tampa que nem rabo de lagartixa. Então, foi isso que aconteceu quando eu tinha uns 8, 10 anos. E voltando ao IA, inteligência artificial, o fato é que essa ferramenta tem, entre outras peculiaridades, que ela evidentemente tem uma própria ferramenta que se chama algoritmo. Esse algoritmo já foi criado bem antes da IA e ele serve para fornecer ao usuário de computador, ou seja, nós que estamos pesquisando na internet alguma coisa, nos trazer aqueles assuntos que nos interessam. Quem não se lembra aí, 10, 20 anos atrás, quando entrou nas redes sociais, Facebook, Orkut e outras, e tinha lá as perguntas das suas preferências. Então lá já as Big Techs já estavam sondando as nossas preferências. Se era consumo de bolsa, sapato, música, esporte, futebol, enfim, inventos, história, música clássica, música erudita, pagode, hip hop, rap hip e assim por diante. Então, aí, evidentemente, a grande maioria das pessoas na época já selecionou as suas preferências. Isso facilitou a vida do algoritmo, que quando você, ou mesmo que a pessoa não, o algoritmo evoluiu de tal forma que mesmo que a pessoa não informasse lá na sua rede social quais as suas preferências, a partir do momento que ela só pesquisasse, por exemplo, música sertaneja raiz, só ouvisse música sertaneja raiz, ou no meu caso, que eu pesquiso música clássica, música romântica e coisas parecidas, daí quando eu coloco na minha playlist ou coloco para ouvir no carro, em caso a música romântica ou a música clássica, em seguida vem uma nova música clássica parecida com aquela primeira. Então esse é o trabalho do algoritmo. Para quem pensava que era coisa do demônio, está descartado. Ele é só uma ferramenta de trabalho que facilita, ele corresponde à sua pesquisa, tá? Então, tira o demônio fora dessa. Não tem demônio nessa história, podem ficar tranquilos, ele foi exorcizado, então tá tudo certo. A garantia sou eu. Então, demônio exorcizado, vamos seguir falando sobre o IA. Aí, no processo de pesquisas aí, ao longo de 2, 3 décadas seguidas, criou-se a inteligência artificial.
Mas essa inteligência artificial, na verdade, não é necessariamente uma inteligência, ela não pensa por si só, ela não tem capacidade de criar nada. Ela replica as várias informações de acordo com o gosto do freguês. E em fazendo isso, ela acaba sendo, de certa forma, bajuladora, puxa-saco, ou seja, ela vai trazer para você só aquele assunto que lhe interessa. Vamos supor que o indivíduo seja simpatizante de um partido ou um candidato da extrema esquerda. Ela vai trazer tudo, vídeos e todas as informações que houverem sobre aquele candidato ou sobre aquele partido para agradar, para bajular o ouvinte, o espectador daquele tipo de vídeo. E se o cara for da pá virada e gostar da extrema direita também, de ditadura militar, ditadura que não acaba mais, perseguição às minorias, também ele vai trazer só aquele assunto, neonazismo, essa porcariada toda, esse lixo todo aí, só vai trazer coisa que interessa a esse tipo de gente. Então, daí, ou, por exemplo, se a gente só gosta de música romântica, que é o meu caso, música clássica, música erudita, só vai trazer esse tipo de música. Ou se eu quero pesquisar sobre os grandes gênios da humanidade, ele vai trazer todo mundo. Mas não é bom, a gente acaba, sem querer, sem perceber, ficando dentro de uma bolha digital. Isso não é bom até para o cérebro, para o desenvolvimento da intelectual ao longo dos anos. Aí, o que acontece quando a pessoa foca só em um, dois, três tipos de assuntos? Por exemplo, se a pessoa só gosta de futebol, ela vai desenvolver a parte do cérebro ligada a esporte, por exemplo, lá 5, 10, 15% do cérebro, os outros 90, 85, 90 vão atrofiar. Então é bom a gente ter um leque maior de curiosidade, pelo menos, não precisa necessariamente gostar, mas pelo menos deve ter curiosidade para não desenvolver, a partir dos 70, 80, 90 anos, desenvolver doenças neurológicas, tais como senilidade propriamente dita e, pior ainda, a doença de Alzheimer, por falta de uso do cérebro. Então é bom a gente usar o cérebro de forma dinâmica, diversificando ao máximo os assuntos. E quando se trata de IA, quando estamos pesquisando num site de busca, ou na própria inteligência artificial, ou nas mais diferentes inteligências artificiais, não vamos permitir que ela seja bajuladora, que ela só nos traga coisas, assuntos correlacionados, que daí a gente fica numa bolha digital sem fim, como se fosse aqueles motoqueiros rodando dentro do globo da morte, ou pior ainda, um hamster rodando dentro daquela gaiola de arame. Então, a pessoa acaba ficando dentro como um hamster, um ratinho, rodando dentro da gaiola de arame. Isso não presta, eu já provei para vocês que vai virar Alzheimer, essa coisa invariavelmente. E daí você nem tem assunto nas rodas sociais, inclusive nas rodas familiares, no churrasco de fim de semana, no bate-papo no boteco, no happy hour com os amigos e colegas de trabalho, assim por diante. Você fica sem assunto que só entende de uma coisa, ainda que superficialmente. Então, quando você estiver fazendo pesquisa sobre determinada coisa e depois, em seguida, pede para citar a fonte, pede para a IA citar a fonte, e depois vai mais além. Depois dela citar a fonte, aí você consulta aquelas fontes e depois vai mais além do que isso. Peça para trazer opiniões divergentes, diferentes daquilo que você pensa, contraditórias, totalmente opostas. Escreva essas palavras, divergente, diferente, oposta, para que você tenha efetivamente acesso ao contraditório, às diferentes opiniões, para ampliar o seu leque de opções, para expandir a sua mente, para atingir o universo, não ficar preso no fundo do poço. É uma boa dica para que as pessoas saiam das bolhas digitais. E eu conheço muita gente que está na bolha digital. Tem gente que fica o dia inteiro escutando a mesmice.
E muitas vezes essas mesmices são estapafúrdias, são ridículas, são inverdades, são fake news. Isso é muito triste. Então, tá aí a dica para quem quiser sair da bolha digital ou quiser evitar de entrar na bolha digital. Tem muita gente que não entrou ainda, mas corre o risco de entrar se não tomar esse tipo de providência, até porque a IA é uma ferramenta nova e, como toda ferramenta nova, acaba nos envolvendo de tal forma que a gente não percebe, não consegue perceber o quanto, desde que mal usada, evidentemente, ela está sendo nociva. E bem usada, evidentemente, ela vai ser muito boa para qualquer um de nós. Mal usada, ela vai fazer o seguinte, vai ser a mesma coisa que a gente ficar dando cabeçada num prego no lugar do martelo. Aí o que vai fazer, ao invés de furar a parede, vai furar a testa. Não vai prestar, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um abraço e tchau. Até mais.